período. É bem interessante essa pauta do Vale do Silício, né? Porque você falou de Stanford, por exemplo. Eu já vi uma estatística falando que se Stanford fosse um país e eles contassem o valor de mercado das empresas criadas pelos alunos como se fosse o PIB daquele país, seria o quinto país mais rico do mundo. Isso, lógico, vai mudando de tempos em tempos, mas a Califórnia em si tem muita força econômica e também estaria entre os maiores países de PIB do mundo, se fosse um ambiente isolado, por conta das empresas de tecnologia que eles desenvolveram. Eu acho até interessante, eu queria saber se o Vale do Silício ainda é o que ele era antigamente ou se ele está decaindo. Porque tem muita gente saindo da Califórnia hoje. A Malu falou da Califórnia, na minha opinião, são bons vinhos, boas empresas e más políticas. Né? Aí o pessoal, tipo... o excesso de política Isso, também. o Elon Musk saiu de lá para ir para o Texas, né? Então, o que você viu lá que te chamou a atenção? E eu queria perguntar se é verdade que a maior parte do pessoal que trabalha lá hoje nem é americano. É gente de outros países. Sim, verdade. A grande maioria das pessoas lá são indianos ou são de países asiáticos, e quando eu falo asiáticos, principalmente China. Tá? Então, é muito, não me entendo mal, mas é barato trazer uma pessoa de fora do país e dar um green card lá, um visto de trabalho, para que essa pessoa venha. E aí, tem países que incentivam muito mais as pessoas a serem programadores. Então, é bonito ser programador na Índia. Assim, é natural. Assim como, sei lá, alguns anos atrás, quando eu estava pensando no que eu ia fazer da minha vida, fazer social, direito assim. e engenharia era o que tinha. Sim. Entrar para servidoria pública, por exemplo. Você tem que fazer isso para ser bem-sucedido. Nesses países, as pessoas são ensinadas, na própria Índia, matemática é ensinado de uma forma, tanto que a gente até brinca, né? Pô, contrata um indiano para fazer, então. E é real, muitas empresas contratam indianos para fazer de forma muito mais barata do que se você fosse contratar um programador aqui. Então, sim, tem muito mais mão de obra externa. Quando eu fui pela primeira vez em 2018, foi num evento do Google. O Google me enviou para lá para participar do Google I.O. E eu, sendo bem sincero, não conheci ninguém que nasceu na Califórnia. Olha, que interessante. Então, eu só conheci pessoas realmente de outros países. Então, essa foi a segunda pergunta. Qual que foi a primeira mesmo? Se hoje em dia... você acha que está tendo um decaimento, muita gente saindo de lá. Legal. O que aconteceu? Por exemplo, a gente está falando de... Sei lá, o Google foi o quê? 1998... e aí ele abriu o IPO, sei lá, em 2005, enfim, o Facebook nasceu em 2004, lá em Harvard, depois também foi pro Vale do Silício. Então, assim, esse movimento ficou ali, ó, entre 2000 e 2007, sei lá, tipo, um boom muito grande. Como tinha muita gente indo pra lá, tudo começou a ficar muito caro. Tipo, absurdamente caro. Então começou a ficar difícil a algumas coisas acontecerem, né? Você ter acesso a algumas coisas. É até interessante falar que o Google, ele nasceu no dormitório de Stanford, né? Do Larry Page e do Sergey Brin. Dentro do dormitório deles, quando eles faziam um PhD em Stanford. E depois, quando eles precisaram ir para algum escritório, eles alugaram uma garagem da Susan, que hoje é a CEO do YouTube, que foi a 16ª funcionária deles. Então, por isso que muita gente ia para as garagens. Porque tava ficando muito caro você comprar um pedacinho de terra naquele lugar, né? Então, eu posso dizer que hoje, o Vale do Silício, ele, sem dúvida, ele não é o único, como ele foi durante bastante tempo, assim se despontando, né? Então, você tinha o leste dos Estados Unidos com o MIT, lá em Massachusetts, Boston, e a gente tinha, então, o Vale do Silício aqui no outro extremo. Hoje em dia, sem dúvida, a gente ainda tem muitas empresas lá, mas a gente já vê isso se modificando. Então, por exemplo, Israel, por muito tempo, foi considerado o segundo Vale do Silício, de onde saiu o Waze, por exemplo. Então, várias empresas como Google, Wix... o Waze eu tenho certeza. É conhecida como a nação startup, né? Sim, porque ela teve muito investimento e tudo mais. Tem todas as questões das limitações também, né? Então, em termos de agricultura, irrigação, por exemplo, eles são incríveis. Por quê? Porque eles vivem no deserto. Então, eles desenvolveram tecnologias que conseguem fazer com que eles consigam sobreviver mesmo naquelas circunstâncias extremamente limitadas. Então, eu posso dizer que, sim, continua sendo muito relevante o Vale do Silício. Eu até vi também uma pesquisa relacionada a PIB, sabe? Se ele fosse um país, esse conjunto de cidades fosse um país, ele seria, sei lá, segundo, se não me engano, depois do Catar, sabe? Era alguma coisa muito absurda, porque... Podia ser PIB per capita, então. Exato. Local pequeno, muito dinheiro para Exato, muito profissional de tecnologia, é o local que mais centraliza profissionais de tecnologia, assim, principalmente programadores, né? Você anda na rua, você vai num café como Copa Café, que é bem famosinho ali, você vê as pessoas programando, né? Então... Acho que tem o próprio efeito também da pandemia nisso, né? Acho que estava vendo aqui um bom indicador para responder essa pergunta do Bruno. 2014, mais de 40% dos investimentos de seed e early stage, que são investimentos em empresas pequenas, né? De startups, 40% do investimento nos Estados Unidos foi feito lá no Vale do Silício. O ano passado foi 25%.
Só que não mudou o tamanho do investimento, pelo contrário. Tipo, ele se manteve, cresceu até um Em pouquinho, absoluto, sim. só que aí foi pulverizando. Hoje você tem micropolos já dentro dos Estados Unidos. A Flórida, a própria Miami começou a Total, crescer Nova muito. York também. Nova York. E a gente tem a questão de que durante a pandemia muitas pessoas voltaram para suas cidades, para suas casas. Então, eu fui em 2018, fui em 2019, uma centralização gigantesca. Fui agora, na semana passada, com o Thiago Nigro. E Home office. as empresas, primeiro, Home várias office das fechado. empresas, quando eu desenhei o roteiro, eu falei, pô, vamos lá no Google, como eu fui da outra vez, vou na Netflix, como eu fui da outra vez, beleza, vou conhecer vou mostrar o escritório lá pro Thiago. Só que o que aconteceu? Eu entrei em contato com os meus amigos que trabalham lá e eles falaram assim, não estamos recebendo visitas externas. Por quê? Porque nem mesmo os funcionários retornaram. Agora a gente tá voltando, vai, sei lá, uma vez por semana, e muita gente não vai voltar mais. E são prédios gigantescos, caríssimos, né? Por conta do aluguel, caríssimo também. Sim. E levar pessoas pra lá também tem o seu custo, porque essa pessoa vai ter que comprar um local vai ter que alugar um local pra morar ali, né? Enfim, o custo de vida também não é tão barato. Então